Olá, o objetivo desse vídeo é nós criarmos aí um projeto HTML com CSS que use aí os conceitos de Media Query, tá? Então, qual que é o exercício? Que dá uma descrição, utilizando HTML e CSS, a gente tem que criar uma página com uma seção que possui duas colunas, e cada coluna deve ter 49%, né, de largura. E ela só deve ser exibida nessas colunas aí, uma do lado da outra, a partir de 760 pixels, tá? Então, se for menos que 760 pixels, a gente vai ter que fazer uma adaptação aí para o nosso layout. Então, caso contrário, as colunas deveriam ser exibidas uma embaixo da outra, com tamanho de 100% cada, tá? Então, aqui é um uso típico aí para a gente criar um layout responsivo. Bom, então, se eu tenho uma tela de 1.200 pixels, por exemplo, eu devo exibir essas colunas uma ao lado da outra, né? E cada coluna com 49%. Se eu tiver no smartphone, por exemplo, eu devo exibir cada coluna com um tamanho de 100%. E aqui eu estou pedindo para usar imagens. Para facilitar, eu já criei aqui uma página. Tá bom? Primeiro eu vou explicar aqui o HTML com o CSS e depois a gente vai aplicar aí a parte de responsividade. Bom, então aqui eu tenho uma página HTML, dessa vez eu não coloquei o CSS no arquivo externo, tá? Eu coloquei tudo no mesmo arquivo aqui para ser mais rápido a explicação. Então vamos lá, ó. Nessa primeira parte aqui do meu style, então percebam que eu estou usando dentro do read a tag style. Eu começo informando aqui uma série de tags, né? Cada tag aqui separada por uma vírgula. O que isso quer dizer? Quando eu tenho um conjunto de tags aqui, uma do lado da outra, separada por vírgula, quer dizer que a formatação que eu colocar entre as chaves, ela vai se aplicar a todas essas tags aqui. Então, eu estou falando que o body, o figure, o H1, o H2 e assim por diante, todos eles terão aqui margem zero, tá bom? Como é só um exemplo aqui, eu coloquei só essas tags, né? A gente poderia continuar, né? H3, H4 e outras tags aí que possuem por padrão uma margem. O H1, então quando eu usar aqui a tag H1, o que vai acontecer? Eu vou linha por linha. Eu vou falar que esse texto deve ficar com letra maiúscula, tá? Então o text transform aqui uppercase para ficar com caractere maiúsculo. Aqui é a cor do meu H1, o tamanho da minha fonte, tá? E aqui a borda, ela vai ter uma espessura de 4 pixels e terá essa cor. Também eu vou ter um espaçamento externo aqui usando margem left de 10 pixels, tá? E um espaçamento inferior de 20 pixels. E eu falei que o tamanho aqui do meu H1 será de 60% de largura. A minha tag A, ela vai ter aqui a text decoration none, ou seja, não vai aparecer aquele sublinhado embaixo. Tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui o text none. Já aqui, eu tenho o uso de uma classe, né? Então, o que eu estou falando nessa classe? Todo mundo que usar essa classe aqui chamada fig2calls, né? Que aqui eu vou aplicar dentro da tag figure, que vai acontecer? Eu vou usar o float left, então é esse comando aqui que faz com que o meu objeto fique um ao lado do outro, tá bom? O margem aqui com 0px e 5px, isso quer dizer o quê? Quando eu trabalho com dois valores aqui apenas para margem, isso quer dizer que para a parte superior aqui, ó, esse primeiro parâmetro, para a parte superior e para a parte inferior eu tenho 0 pixels. E para a parte esquerda e direita eu vou ter 5 pixels, tá? Então, o primeiro parâmetro para o top e para o bottom, e o segundo parâmetro para left e right, tá? Esquerda e direita. E a largura aqui das minhas figuras terá, de acordo com o enunciado do exercício, aí de 49%, tá bom? E eu falei também que a largura máxima de cada uma dessas minhas colunas será de 49%. Muito bem. Já na próxima descrição aqui com a classe, o que eu estou falando? Estou falando que o IMG que estiver dentro aqui do fig2 captions, né, vai ter essa formatação aqui. Então, que formatação que é essa? Estou falando que ele vai ter o máximo de largura vai ser 100%, e aqui eu estou falando que minha largura é 100%.
A altura aqui, eu estou falando que é 400 pixels, tá bom? Então, essa minha imagem aqui, ela vai ter sempre 100% de largura, baseado nos meus 49%. Então, é 100% de 49%. A altura, 400 pixels. E eu estou usando um filtro nessa minha imagem, tá? Então, esse comando aqui faz com que a minha imagem ela fique com tons apenas de cinza, né? Preto, branco e cinza. Vai ficar preto e branco aí a imagem. Muito bem. Essa parte aqui é para quê? Para o link que fica dentro aqui da minha figure vai ter essa cor. Tá? Então, o link por padrão terá essa cor. O meu H2, né, que fica dentro aqui do meu Fig Caption, que fica dentro aqui do meu Figure, vai ter esse tamanho por padrão. Tá? O parágrafo, por padrão, vai ter esse tamanho aqui, né? Lembrando que é o parágrafo, que fica dentro de Fig Caption, que fica dentro do meu link, que fica dentro da minha Figure. Tá bom? E essas duas últimas opções aqui é para a gente criar um hover, né? Um efeito aí para cada uma das minhas figuras, né? Cada uma das minhas imagens, tá bom? Então, aqui eu estou falando o seguinte, que quando eu passar o cursor sobre a minha figure, a minha imagem, né? Ela vai ter grayscale 0%. O que isso quer dizer? Que eu vou tirar o tom de cinza, então ele vai ficar com a cor original. Lembrando que aqui em cima, a gente está usando para a imagem grayscale 100%. Então ele vai ficar 100% aqui preto e branco, tá? Já aqui embaixo, eu estou tirando o 100%. Estou deixando com 0% aí de tons de preto e branco, tá? Então ele vai voltar com a cor natural da minha imagem. E aqui eu estou especificando um hover para o meu texto, né? Então o link aqui na parte de texto vai ter essa cor azul, tá? E aqui eu termino o meu CSS. Então, muito bem, eu falei no exercício lá no enunciado que era para a gente criar uma section com duas colunas, tá? Então, aqui eu tenho a primeira section só para colocar um título para essa página, tá bom? Aqui eu tenho uma section e nessa section eu obedeço aqui a estrutura. Eu crio uma figure, dentro dessa figure eu coloco um link, e aí dentro desse link aqui, o que vai ter? A minha imagem, né, que fica dentro daqui da minha figure, meu Fig Caption com um título e um texto, tá? Uma descrição aqui. E aí a gente encerra essa figure. E eu tenho a minha outra figure, né, com a mesma estrutura, tá? Chamando aqui uma outra imagem com um título, também uma descrição para o texto. Muito bem, dessa vez eu não fiz tudo do zero, só para a gente detalhar aqui o código, né? Isso é um pouquinho mais rápido aí o vídeo, tá? Então, executando esse projeto, eu vou ter exatamente esse design, tá? Que é o que eu pedi no exercício, tá bom? Então, para desktop, ele vai aparecer dessa forma aqui. Observe que ele está com tons de preto e branco, né? Agora, quando eu coloco o cursor em cima, observem tudo. Observem como é que vai ficar a imagem, o título e o subtítulo aqui de cada uma das minhas imagens, ó. Coloquei aqui, ó, ele voltou para a cor original e o meu link, né, ficou azul com um tamanho diferenciado aí também, tá? E a mesma coisa para outra imagem, tá bom? Então, isso aqui é só um efeito, né, para vocês verem, tá? Eu não peguei as melhores imagens do mundo, mas já dá para vocês terem uma noção. E agora, qual que é a ideia? Agora é o seguinte, quando eu diminuo o tamanho aqui do meu navegador, que aí seria aqui eu ter um site responsivo, né, com uma resolução diferente, observem que ele não está fazendo o que eu falei, né? Ele está continuando aí com a mesma coisa. Então, a ideia é a gente fazer aí a formatação responsiva aqui do nosso CSS para que, quando eu diminuir aqui o tamanho da tela, né, o layout aqui ele fique melhor para a gente, tá? Não só a parte aqui das imagens, mas também a parte do título, né, os textos que estão aqui e assim por diante. Bom, eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou criar outra parte desenvolvendo, aí sim eu vou desenvolver do zero com vocês a parte do que seria o responsivo. Até a próxima aí, galera.